Muito boa tarde. Vamos dar início à última entrevista do 11º Congresso Nacional da Administração Pública sobre competências para colaborar e inovar. Passamos então a palavra ao jornalista Vasco Trigo, que irá entrevistar a Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca. Obrigada a todos pela presença e até já. Muito bem, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui e muito obrigado à Sra. Secretária de Estado, Dra. Fátima Fonseca, por estar também connosco nesta entrevista, que funciona um pouco como sessão de encerramento deste congresso, um congresso que tem por tema competências emergentes. Nós, nesta conversa com a Sra. Secretária de Estado, vamos falar concretamente das competências para colaborar e inovar. No fundo, são as competências de que se tem estado a falar ao longo destes 3 dias de congresso. Falou-se de novas competências, por causa das novas profissões que também aparecem. Para começar, Sra. Secretária de Estado, não sei se teve a oportunidade de acompanhar, pelo menos em parte, deve ter sabido o que é que se esteve aqui a passar nestes 3 dias, com que ideia é que fica? Foram 3 dias de trabalho importante e produtivo? Boa tarde a todas e a todos. Foram 3 dias muito importantes. Eu acompanhei em parte pessoalmente à distância e noutra parte através, enfim, das mensagens que me foram chegando. E permita-me começar por sublinhar um aspecto que me parece importante. Este formato deste congresso é um formato totalmente adaptado às circunstâncias que nós vivemos e claramente é um formato de sucesso. Segundo os dados que me facultaram há pouco, ao longo destes 3 dias, e não contando com as visualizações dos vídeos que ficam disponíveis no YouTube, nós tivemos já cerca de 5.500 participantes nos vários painéis, nas mesas redondas, nas entrevistas. Portanto, isto significa não só que o formato está ajustado, mas também que as pessoas querem saber mais sobre este tema. E este tema, de facto, é particularmente importante porque não só representa um aspecto mais visível, digamos assim, dos processos de transformação da administração pública que correm nos dias de hoje, mas também assinala um compromisso coletivo do Governo relativamente ao tema das competências, das qualificações e da modernização da administração pública e da forma como os processos de modernização são alavancados através da capacitação individual e da capacitação institucional. E ao longo destes 3 dias, e de acordo com as minhas notas pessoais e transmitidas, nós fomos assistindo a uma grande convergência em torno de vários aspectos. Eu confesso que eu própria estava a antecipar que as discussões se centrassem muito em torno das competências para o digital. Estava à espera, porque nos últimos tempos essa tem sido muito a tónica. E as competências para o digital, na verdade, significam muito mais do que competências digitais. Exatamente. Até porque há competências as novas competências, quando falamos de novas competências, não é para substituir as antigas. Isto é mais um enriquecimento de ferramentas e de competências, não é? Sim, e representa sobretudo a nossa capacidade de, com discernimento, com desassombro, perceber o mundo em que vivemos e compreender as mudanças que durante os nossos percursos de vida nós fomos enfrentando. Portanto, eu diria que nós estamos naturalmente em transição digital há várias décadas. Nos últimos tempos, os processos de transformação digital, obviamente, que foram mais visíveis e foram mais compreendidos porque foram sentidos como particularmente úteis. E também se tornou evidente aquilo que foi discutido aqui, que quando nós falamos em capacitar as pessoas para estar numa sociedade mais digital, numa economia mais digital, nós falamos não só de compreender a tecnologia e de utilizar a tecnologia, seja em termos da condição, enfim, de usuário pessoal, digamos assim, de utilizador pessoal, mas também como profissional.
e compreender, sobretudo, o que significa a tecnologia nos nossos processos produtivos e nas nossas vidas enquanto indivíduos. E, de facto, a tecnologia digital tem transformado profundamente os processos produtivos, os modelos de organização do trabalho, os portfólios de serviços das empresas e da administração pública. Portanto, as transformações organizacionais que temos assistido no setor público, nas organizações, enfim, no setor social e nas organizações da administração pública têm sido bastante similares. E, portanto, é compreensível que quando nós falamos em competências emergentes, nós estejamos a falar, e que existe essa consciência coletiva, que estamos a falar de um processo de sedimentos. Não é? O nosso próprio portfólio de competências é sedimentado e as competências de caráter mais técnico que nós fomos acumulando também se vão conciliando paralelamente com as competências que nós precisamos para sermos funcionais no mundo do trabalho hoje. A senhora já referiu aí a sociedade no seu todo, não é? Este congresso, embora seja da administração pública, interessa também aos privados, como é evidente. E há em várias situações a necessidade é premente de colaboração. Aliás, colaboração foi uma das palavras-chave que nós vimos ainda no painel anterior, era uma das palavras-chave. Essa colaboração em termos de processos, em termos de partilha de experiências, é algo importante, vê isso como algo importante entre o setor público e o setor privado? É algo determinante. Público-privado, vamos fingir que a academia não, enfim, está aqui numa esfera diferente, mas todas as esferas em que as organizações se movem, obviamente têm, enfim, tendo características próprias e necessidades próprias, hoje em dia, na verdade, penso que existe esta consciência de que os desafios são similares. E, portanto, se as empresas precisam responder para sairmos desta crise mais fortes, como é o desafio que está lançado coletivamente ao nosso país, também a administração pública precisa movimentar-se para responder de forma mais rápida a qualquer desafio. Essa é a nossa visão. E para responder de forma mais rápida a qualquer desafio, isto significa construir esta capacidade ativa de permanentemente adaptar os seus modos de produção, os seus modos de funcionamento, os seus modelos de prestação de serviços, a sua forma de fazer políticas públicas. E isto significa, obviamente, conciliar aqui, eu diria, 4 grandes esferas de intervenção, que são aquelas que, por intermédio da área governativa, da modernização do Estado e da administração pública, foram discutidas de uma forma ampla pela administração pública, pelas empresas, pela academia, pelo setor privado, no sentido de perceber quais as dinâmicas transformadoras da administração pública, da sua cultura, do seu modelo de funcionamento, para garantir esta capacidade de resposta rápida. E repare que isto foi discutido e a nossa estratégia foi sendo desenvolvida ao longo do final do ano passado e dos primeiros meses deste ano, num processo participativo amplo que envolveu todos estes setores. E esta estratégia resistiu perfeitamente ao embate desta pandemia que nos assumiu. E, portanto, as 4 alavancas transformadoras da administração pública, no sentido de garantir prontidão para a atuação e de responder a qualquer desafio, foram as alavancas que continuam válidas e que são aquelas que foram referidas ao longo destes 3 dias. E, portanto, estamos a falar sempre de apostar nas pessoas, no desenvolvimento das suas competências, dos seus portfólios de competências ao longo da sua vida pessoal e profissional, para que estejam sempre aptas a produzir em modelos de trabalho que podem ser subitamente alterados. E, portanto, ter a capacidade de, com o tempo, fazer essa discussão e construir as alavancas dessas competências, integrar também essas dinâmicas individuais nos modelos organizacionais e, portanto, desenvolver capacidade organizacional e institucional, desenvolver modelos de gestão que, com lideranças, vou chamar-lhes de uma nova geração, do ponto de vista da sua concepção mais tradicional, com lideranças mobilizadoras, possam transportar, de facto, as organizações públicas para novos patamares de desempenho, utilizando de forma estratégica
as potencialidades da tecnologia digital, nomeadamente a interoperabilidade entre sistemas que permitem governar os dados e utilizar os dados para antecipar cenários, prestar serviços, reutilizar dados para facilitar a vida aos cidadãos e para produzir também melhor conhecimento científico, que também sirva melhor à sociedade, e garantir que assim a administração pública funciona em proximidade. E, portanto, prestar serviços, conceber políticas, operacionalizar políticas em proximidade, significa também tirar partido do digital sem descurar os modelos de interação presencial. Isto não é antagónico, é complementar. Sim, enfim, recorrendo à minha própria experiência e muita gente com quem falo, eu tenho-me apercebido ao longo dos anos, digamos assim, que o serviço prestado, a forma como nós somos atendidos nos serviços públicos, tem melhorado muito. É a minha experiência. Há muita gente que critica, continua a criticar e mete tudo no mesmo saco. Depois sabemos que há problemas no Serviço Nacional de Saúde e na Justiça, mas isso são problemas mais sistémicos. Agora, em termos do contacto direto com quem nos atende e a quem nós recorremos para nos prestar um serviço, para nos dar um esclarecimento, a minha experiência é que tem havido uma melhoria muito grande. Esse aspecto reforça, digamos assim, a confiança do cidadão na administração pública. Se a tecnologia for demais e se nós passarmos a ser atendidos por computadores ou por agentes automáticos, isso pode-se perder ou não? Como é que se vai fazer esse equilíbrio? Eu pessoalmente não acredito nisso, nem tenho nenhuma visão determinística da tecnologia. Julgo que as pessoas, com a sua inteligência, com a sua competência e com o seu discernimento relativamente à capacidade de escolha do rumo que a sociedade deve ter e à escolha do tipo de sociedade em que quer viver, as pessoas têm que, obviamente, participar numa escolha informada sobre aquilo que os próprios Estados fazem. Não é? Por isso é que nós temos políticas ativas de conciliação dos mecanismos de democracia representativa com os mecanismos de participação direta dos cidadãos que precisamos reforçar, porque só com a participação nós conseguimos perceber necessidades e gerar melhores respostas. Portanto, eu não acredito que venham aí a acontecer coisas terríveis porque as máquinas vão substituir os humanos. Até porque, enfim, está mais do que discutido, documentado, e julgo que universalmente aceito, que a inovação, na verdade, é uma capacidade humana. E é certo que a computação avançada, a ciência de dados, a inteligência artificial representam desafios que nós temos que, enfim, discutir, avaliar com o tempo, mas se é certo também. E encarar como ferramentas, no fundo, não é? Utilizar como ferramentas, utilizá-las de forma estratégica e inteligente, como ferramentas de apoio à decisão, de rapidez na decisão, de compreensão de grandes volumes de dados e, portanto, extrair sentido desses volumes de dados, mas isso não dispensa, de facto, a decisão humana naquilo que é fundamental. E, portanto, se até podemos automatizar processos ao ponto de deixar que as máquinas, uma vez verificados um conjunto de requisitos, preparem informação e disparem processos de forma automatizada, existem decisões que são decisões que têm que ter em consideração valores, têm que representar uma ponderação de valores que as pessoas devem garantir. E, portanto, estamos a falar sempre de processos de decisão humana. Agora, é certo que isto implica mudanças no mundo do trabalho e mudanças nas profissões. E é por isso que nós precisamos capacitar todas as pessoas para compreender o que significa isto do digital, até para tirar alguns receios infundados do caminho, mas também para compreender melhor vou chamar os riscos inerentes à utilização de algumas tecnologias emergentes e, portanto, ter uma discussão informada e enquadrada para poder, obviamente, tomar decisões coletivas sobre a utilização dessa tecnologia e, portanto, estas competências, digamos, de compreensão do que significa a tecnologia devem ser transversais. Em paralelo com isto, nós precisamos ter especialistas que, de facto, domestiquem a tecnologia e a coloquem ao serviço das organizações e da sociedade. Nós sabemos que os funcionários da administração, os agentes da administração, não têm todos 20, 30 anos e, portanto, para eles seria muito fácil lidar com as tecnologias. Nós vemos isso com os nossos filhos e com os mais jovens, mas também sabemos que há pessoas mais experientes já, que têm essa experiência muito importante, mas
falta-lhes um pouco a literacia digital, digamos assim. E como é que isso se vai resolver? Um funcionário, por exemplo, que está ainda habituado a fazer um formulário à mão e agora pode fazer 10 formulários se forem no computador enquanto fazia aquela à mão. Isto é, eu estou aqui a referir-me ao papel das lideranças, não é? Como é que um líder vai resolver esse problema? Como é que vai convencer a sua equipa de que vale a pena e que tem mesmo que ser assim? Porque, como é que vai mostrar as vantagens, digamos? Ora, os líderes, de facto, são peças-chave na condução destes processos de mudança, porque as organizações mudando por dentro também mudam na sua face externa. E no caso da administração pública, e voltando um bocadinho à questão que estava a colocar há pouco, e à questão do digital versus presencial, da capacidade, digamos, assimétrica da nossa própria população em utilizar os serviços digitais e, portanto, a abordagem ao atendimento, e recordar que as lojas de cidadão, por exemplo, que na altura foram muito disruptivas, já fizeram 20 anos, e as lojas também estão a repensar os seus modelos e perceber o que funciona melhor e o que é que pode ser de facto otimizado, porque a pressão social, as respostas boas nunca fazem diminuir a pressão social. Nós estamos todos muito atentos àquilo que o Estado oferece, e bem, legitimamente, porque é para isso que o Estado serve, para nos servir a todos enquanto cidadãos, mas, dizia, a dimensão presencial de facto continua muito presente, e eu não me esqueço que a sua questão tem a ver com a liderança, está bem? Sim. Mas só quero dizer este aspecto e afirmar este aspecto porque é de facto muito, muito importante. Para além das lojas, e porque temos todos noção de que não estamos todos nos mesmos patamares de utilização do digital e dos serviços digitais, o investimento que foi feito nas plataformas, no redesenho de processos, foi acompanhado também com a multiplicação de pontos presenciais que permitem um acesso mediado ao digital. E, portanto, há uns anos foi lançado o conceito do espaço cidadão, uma parceria com as autarquias locais, que nos permite ter um atendimento digital assistido, digamos assim, portanto, termos pessoas que apoiam os utilizadores na utilização dos serviços digitais que estão disponíveis. Hoje em dia já são 695 espaços cidadão distribuídos pelo território, e, portanto, a isto juntam-se as mais de 50 lojas de cidadão que já existem e que vão continuar a ser criadas, e, portanto, nós temos o compromisso de criar pelo menos mais 6 lojas de cidadão ao longo desta legislatura, e isto representa uma reflexão profunda da administração pública e das suas lideranças, e é aí que quero chegar, sobre a forma como se deve posicionar perante as pessoas que serve, as empresas que serve e as outras organizações relativamente às quais também presta serviços. Portanto, este processo tem sido um processo ao longo dos anos, conduzido também pelos trabalhadores da administração pública, mas muito pilotado pelas suas lideranças. Ora, as lideranças, já agora deixa-me só, não é só o chefe, não é só o diretor-geral que é líder. A liderança tem que estar quase em cada um de nós, não é? Em mais pequenas equipas, porque isso traz vantagens seguramente, não é? E por um lado responsabiliza as pessoas gostam de, ao fim e ao cabo, as pessoas gostam de ter responsabilidade, se tiverem as condições para exercer, não é? Sim, a liderança não está fora das equipas, não é? Não há um líder sentado num pedestal ligeiramente superior a comandar uma série de gente que não tem uma palavra a dizer naquilo que está a fazer. Não é essa a visão moderna das lideranças e, sobretudo, não é esse tipo de liderança que serve os processos de transformação organizacional. E, portanto, sim, um líder deve ter a capacidade de inspirar as pessoas que consigo trabalham, para, em equipas com cada vez maiores níveis de autonomia, e é certo que o tipo de funções que são desempenhadas introduz algumas nuances ao que eu estou, obviamente, a dizer. Mas, sobretudo em equipas dedicadas a grandes projetos de transformação, essas equipas hoje em dia são desenhadas com elevados níveis de autonomia e responsabilidade, e isto implica que as lideranças conheçam muito bem
as pessoas com quem trabalham, tenham a leitura dos perfis de competências que as pessoas devem ter para estarem capacitadas para participar nesses processos de transformação. Repensar o modelo de serviço ao cidadão implica repensar todo o funcionamento interno de uma organização. Não se trata só de produzir uma interface tecnológica que é colocado perante uma pessoa, e, portanto, isto implica um trabalho de fundo de reestruturação dos processos de trabalho interno, e não há reestruturação de processo de trabalho que funcione verdadeiramente se não tiver o envolvimento das pessoas no princípio, no meio e no fim. E, portanto, os líderes, como foi dito, e houve uma expressão que eu fixei, os líderes não podem hoje em dia estar num patamar, ou reservados, ou remeter-se para um patamar de controlo um bocadinho que gera infantilização das pessoas que consigo trabalham. Portanto, a liderança é um processo partilhado, implica desenvolver as equipas, implica desenvolver as pessoas, tirar partido também das suas aptidões, promover esses processos de capacitação individual para que os processos de transformação organizacional possam ser concretizados, e isso se repercute, obviamente, no serviço ao cidadão, serviços de nova geração, que tiram partido do digital, mas não descuram o presencial para garantir precisamente o interface humano, que, independentemente do nível de capacitação digital de boa parte dos utentes, muitas vezes é utilizado porque sim, porque representa contacto humano. E essa dimensão nós não podemos descurar na administração pública. Nos últimos dias tem-se discutido imenso sobre o monte de dinheiro que vem aí da União Europeia. A administração pública, e nomeadamente para este objetivo da capacitação e do desenvolvimento de competências, vai lá buscar alguma coisa que não seja apenas para comprar mais computadores, porque não é isso só que é importante. Para a formação das pessoas, por exemplo, o que é que está a pensar para aproveitar uma fatia dessas verbas? Bom, seria impensável que a administração pública não tivesse, obviamente, possibilidade de utilizar parte desse financiamento que aí virá. Aliás, o programa de recuperação e resiliência que tem vindo a ser apresentado e discutido identifica alguns pontos críticos que estão depositados nas mãos da administração pública e que são determinantes, de facto, para garantir a resiliência da nossa sociedade e da nossa economia, para que possamos, mais uma vez, sair desta crise mais fortes, e identifica precisamente dois pontos críticos muito prementes que a administração pública tem que conseguir agarrar para cumprir o seu papel neste processo de transformação da nossa sociedade ao longo da próxima década. Não que algumas mudanças tenham que demorar 10 anos a concretizar. E, portanto, nós temos que, obviamente, ter um processo de transformação gradual, montado com um horizonte temporal de 10 anos, porque estamos a falar de muitas transformações estruturais. Algumas delas têm a ver com os déficits de qualificação das pessoas, e isso também é verdade no caso da administração pública. É certo que a administração pública, comparativamente com as empresas, tem níveis de qualificação formais mais elevados, mas isso não significa que detenha todas as competências que necessita para poder funcionar neste mundo. E, portanto, essa dimensão, e diz muito bem, não se trata só de comprar sistemas e computadores, não é? Essa dimensão também é relevante. Claro. Essa dimensão é muito relevante, aliás. Mas esta outra componente da capacitação, obviamente, deve ser um investimento estruturado, com visão de conjunto e com capacidade de operacionalização para chegar a todas e a todos, na medida do grau de transformação que as organizações vão ter que concretizar ao longo deste período. Estamos a terminar o nosso tempo. Eu pedia-lhe, se estiver disponível para isso, que deixasse uma última mensagem para os participantes neste 11º Congresso da Administração Pública. Muito bem. Então, talvez pegando no tópico desta entrevista, ela estava pensada num formato ligeiramente diferente e acabou por servir quase como um overview daquilo que se passou ao longo destes 3 dias, e, portanto, eu diria que a tónica no papel, muitas vezes motor da administração pública, na recuperação desta crise, no serviço ao cidadão, os modelos de atendimento, as tipologias de competências emergentes, os papéis fundamentais de
todas as lideranças das organizações, sejam elas formais ou informais. Tudo isto tem por trás, eu diria, uma cola que eu vou tomar a liberdade de sintetizar em 3 expressões, em 3 palavras, que na verdade são, representam o ADN que nós queremos ter, não nesta área governativa, mas em toda a administração pública. E talvez seja melhor recordá-las assim, porque eu julgo que sintetiza bem o espírito geral da discussão que decorreu ao longo de 3 dias. A primeira delas é a inovação. Modernizar hoje significa ter capacidade de inovação. Para responder aos desafios, e para responder aos desafios nós temos que estar mobilizados, capacitados, ter pessoas que estejam mobilizadas para responder àquilo que devem responder. E a inovação consegue-se com simplificação, é certo, esta é uma dimensão relevante da nossa interação com os cidadãos, não só porque representa eficiência interna, mas porque se repercute na facilitação de vida às pessoas, às empresas que servimos, e esta é a segunda expressão: simplificação, inovação e participação. E eu vou juntar aqui participação e colaboração debaixo do mesmo chapéu. E porquê? Porque a participação é aquilo que nos faz mover, porque nos mantém em sentido, e se quisermos utilizar a expressão clássica do copo meio cheio e copo meio vazio, o copo meio cheio deve nos servir para celebrar os sucessos, o copo meio vazio deve nos fazer manter em sentido para conseguir ir mais longe. E qualquer empresa sabe isto, a administração pública sabe seguramente que tem que estar à altura das expectativas. E só o saberá se integrar os cidadãos nos seus modelos de gestão e de decisão. E, portanto, como é que nós decidimos quais os serviços que prestamos? Temos que ouvir quais são as necessidades. Nós não podemos presumir que sabemos o que as pessoas querem. Nós temos que ouvir efetivamente o que as pessoas precisam. E as nossas prioridades têm que ser desenvolvidas em função daquilo que as pessoas necessitam. E isto significa uma outra consequência interna. Porque a participação interna, eu vou batizá-la de colaboração. E porquê? E queria dar este exemplo que revela o copo meio cheio. A administração pública, de facto, mobilizou-se para responder a um momento crítico que nós vivemos no período de confinamento e vai ter que continuar a responder para qualquer desafio do presente e do futuro. E uma das coisas que emergiu durante este período foi o reforço do trabalho colaborativo. E foi isso que foi discutido essencialmente nesta mesa redonda que nos antecedeu, e este trabalho colaborativo de facto é a expressão ele próprio de uma mudança cultural muito grande. A especialização das organizações conduz inevitavelmente a silos, mas nós não estamos condenados a trabalhar em silo. Portanto, a colaboração, e a colaboração que é feita da vontade das pessoas, da inspiração dos líderes, do conhecimento dos trabalhadores, e que é alavancada muitas vezes e simplificada através da utilização da tecnologia, permite atravessar os silos verticais e formais das organizações. Portanto, se a administração pública conseguiu, em pleno confinamento, ter um plano de trabalho colaborativo que foi concretizado por vários dirigentes, vários trabalhadores, de várias dezenas de organizações da administração pública, com parceiros privados, com as universidades, os politécnicos, com ordens profissionais, para, por exemplo, ter guias para apoiar a gestão de pessoas à distância, para liderar em contexto de emergência, para apoiar a saúde mental dos trabalhadores, não se reduziu a isso. Ou seja, depois de nós sairmos do confinamento, já tivemos um segundo plano de trabalho colaborativo que foi apresentado e que já não está orientado, digamos, para a estratégia de sobrevivência da administração pública, mas para o posicionamento da administração pública para o futuro. E agora temos projetos que, por exemplo, nos vão ajudar, em colaboração entre várias entidades, a partilhar experiências que nos vão permitir gerir melhor os fundos que aí vêm e, portanto, como o fazer com maior eficiência, com maior rapidez, ou, por exemplo, capacitar
os agentes do sistema de apoio, de gestão dos fogos florestais, ou como desenvolver roteiros para aperfeiçoar, desenvolver a maturidade das nossas próprias lideranças. Isto significa termos capacidade de construir um quadro que nos permita fazer o diagnóstico das lideranças e desenvolver planos de capacitação à medida. Ora, simplificando, só com a participação e colaboração nós conseguimos, obviamente, simplificar a vida de quem servimos e fazê-lo com inovação, porque esse tem que ser o nosso ADN para que possamos sempre servir melhor todas e todos, com inclusão, com capacidade de resposta e com muita mobilização e foco nos valores de serviço público. E é isso que nós pretendemos, é isso que o público também pretende, portanto é um objetivo comum, e quando há um objetivo comum é mais fácil caminhar nesse sentido. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegamos ao final, então, desta entrevista. Penso que a doutora Elsa Belo agora se junta a nós para fechar o Congresso, na verdade. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom fim de semana. Agradecemos, então, a presença da Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, bem como ao nosso moderador da entrevista, Vasco Trigo. Muito obrigada. Agradecemos também à Sofia Figueiredo e ao Luís Oriola, que asseguraram a interpretação para a língua gestual portuguesa nesta sessão e em todas as sessões que decorreram ao longo do 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Agradecemos também aos 39 oradores e 15 moderadores que contribuíram para o enriquecimento do conhecimento da administração pública. Agradecemos também, igualmente, à equipa do INA que esteve envolvida na realização deste congresso e ao Luís Aranda, da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, que ao longo destes 3 dias nos ajudou tanto nesta plataforma. E, por fim, aos mais de 5.500 participantes do 11º Congresso Nacional da Administração Pública. A todos, até breve. Muito obrigada.